Vamos aí, faltam 9 minutos. 9 minutos é o horário programado para o início da live, certo? E eu vou dar um tempo de 5 minutos de tolerância, né? Eu sou muito exigente em relação ao horário, tanto é que estava marcado para as 20 horas, 19h51 eu já estou por aqui. Essa live, o objetivo dela não é propriamente gerar uma audiência, mas deixar registrado aí um compromisso que eu estou vindo assumir publicamente. E essa é uma de 100 lives que haverão tratando sobre empreendedorismo, sobre reino, sobre governo, não governo federal, municipal, estadual, mas o governo, nosso governo, sobre a nossa vida, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, de que forma isso impacta na nossa família, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, sobre propósito, que é um tema do reino, né, o propósito da criação até chegar em nós. Então, como diz aqui o tema da live, como identificar o seu propósito e empreender com pouco ou nenhum dinheiro. Exatamente, com pouco ou nenhum dinheiro. Eu vou contar a minha história. Vocês vão entender como foi que eu comecei a empreender, né, com 8 anos de idade. Por enquanto, quem está chegando, eu peço, por favor, né, escreva aí o seu nome e de onde é que você está assistindo, para a gente poder saber quem está por aí, ok? E também, se você puder adiantar, vai escrevendo aí, né, além do teu nome, de onde você fala, o que é que você faz da vida, né, com o que é que você trabalha, se você já empreende ou não empreende. Faltam 6 minutos e a gente tem tempo aí, mais a tolerância de 5 minutos que nós vamos ter. Eita, rapaz, estou ficando importante. O Gianpaolo, da Espanha. Olha só que bacana. Deixa eu ver, tem alguém aqui pedindo para participar. J. Júnior já está por aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo J. Né? O Márcio Almeida também entrou aí. O Márcio Almeida do escritório de advocacia lá no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Márcio Almeida. Bacana, Márcio Almeida, advogado, Natal, Rio Grande do Norte. Como que é mesmo o nome do teu escritório? É Márcio Almeida mesmo? Aí, Neto Reciclagem, cheio de empreendedor por aqui. Olha que bacana, que bom, fico muito feliz. Neto Reciclagem, conheço, trabalho com reciclagem, meu parceiro Neto. O Jean, meu irmão, você vai longe, irmão, glória a Deus. A gente vai sim, em nome de Jesus. Até onde Deus permitir, não é? Mas, gente, assim, deixa me ver, faltam 5 minutos. Eu vou fazer uma introdução breve, enquanto eu vou aguardando o horário em respeito às pessoas que confirmaram que iriam participar. Primeiramente, a gente tem uma live agendada com uma especialista em recursos humanos, né, e gestão de pessoas. Essa especialista, por razões muito particulares, das quais não me convém tratar aqui, é algo muito pessoal da parte dela, não pôde participar da live hoje e a gente está negociando um remanejamento, né, dessa nova live com ela, que é uma live importante, né, principalmente para você que é gestor de empresas, né, e lida bastante com contratação, demissão do pessoal, né? Inclusive o Márcio Almeida, que está aí, é especialista, o escritório dele é especialista em direito do trabalho, né? Eu estou deixando o espaço aberto, Márcio, para no momento em que você tiver interesse, a gente poder agendar uma live para poder falar sobre, né, o seu trabalho, o nicho que você atua no ramo do direito. Então estamos aí totalmente à disposição. ADIS Advocacia, ótimo, maravilha. Tá chegando aqui o... Ih, rapaz, vai me perdoar se eu não souber pronunciar o nome. Megleibson, seja bem-vindo, Megleibson.
Diz aí de onde é que você fala, com quem você trabalha. Está entrando aí também o Cleiton Diogo. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, gente, faltam 3 minutos, então só para concluir, como eu estava dizendo, a live programada para hoje era com a nossa especialista em recursos humanos. Devido a razões de força maior, particular dela, ela não pôde participar. A gente está negociando aí o remanejamento dessa nova interação para uma outra oportunidade, se possível ainda esse mês, quem sabe, né? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre como identificar o seu propósito e empreender com pouco ou nenhum dinheiro. Everton, é possível empreender com pouco ou nenhum dinheiro, com zero dinheiro? A gente já vai tratar sobre isso. Primeiro, deixa eu me apresentar. 2 minutos, eu acredito que já dá para começar, a gente já tem um número considerável de pessoas aí para poder nos ouvir. Além disso, a live também vai ficar gravada e, né, quem não pôde participar vai poder acompanhar numa outra oportunidade. O diferencial é que quem está aqui agora vai ter a oportunidade de poder interagir comigo. Inclusive, minha bênção, é como eu chamo minha esposa, tá, gente? Hoje ela está sendo minha secretária. Ela vai ficar atenta às mensagens. Cadê? Tem gente assinando aqui. Elaine Lima, assinar de volta, assinar de volta, assinar de volta. Eu tenho esse problema, eu tenho que ser recíproco com as pessoas. Mas voltando, então a gente vai falar sobre empreendedorismo, como descobrir o propósito. Vamos me apresentar. Alguns já me conhecem, outros não, mas agora vocês vão ter uma noção mais ampla. Meu nome é Everton Ferreira, eu tenho 38 anos de idade. Hoje eu sou empreendedor, certo? No segmento de consultoria. Eu tenho uma empresa de consultoria comercial, onde eu presto consultoria de marketing e vendas para micro, pequenas e médias empresas. Através desse trabalho, eu contribuo para um aumento de 30% a 40% no faturamento dessas empresas, dos meus clientes. Esse é o compromisso que eu assumo. Até hoje, já há 2 anos, né, trabalhando com o CNPJ, nunca entreguei menos do que 72% em relação ao compromisso assumido, né, com os meus clientes. Minha história ela começou com 8 anos de idade. Né? Aos 8 anos de idade eu comecei a vender doce na feira. Né? Vendia doce na feira para poder comprar doce, para comprar balinha, pipoca, essas coisas. Né, que a gente morava no interior, eu ia pedir dinheiro à minha avó, ela não tenho, né, enfim, e eu não gostava de ficar, né, passando vontade, então eu arrumei essa estratégia. E daí evoluiu, de doce na feira, pegava frete na feira também, né, batia de porta em porta perguntando quem queria limpar o mato, com carro de mão, etc. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Né, até que em 2013 eu trabalhava como supervisor de operações em uma empresa, né, de terceirizada, que prestava serviço terceirizado, portaria, manutenção predial, etc., para o governo do estado de Pernambuco. E 2013, quem lembra, foi quando começou o auge de alguns escândalos que resultaram em uma crise, né, no Brasil, onde muita gente ficou sem trabalho, sem emprego, pessoas de diversos setores, né? Eu fui uma delas. E assim, eu trabalhava como supervisor de operações na empresa, terceirizada, tinha um bom salário, né? Na época, um salário era menos de R$ 1.000, eu ganhava quase 3 salários mínimos, então assim, era um salário considerável. Mas aí eu fiquei desempregado. E isso, né, a gente sabe que afeta toda a questão de planejamento, estrutura familiar, etc. e tal da gente. Então, assim, eu fiquei sem saber o que fazer, passei cerca de 1 ano e meio tentando me recolocar no mercado de trabalho, não conseguia. Eu sabe de uma coisa, eu trabalhei a minha vida inteira, eu nunca dependi de emprego, então eu vou me recolocar. Vou voltar a trabalhar por conta própria. Né? E na época teve uma oportunidade para ir para Goiás, né? Meus irmãos, parte da minha família
parte de mãe morava lá, minha mãe morava lá, meu irmão mais velho, o Jean Paulo, que agora mora na Espanha, passou aí agora há pouco, morava lá, né? Outro irmão meu também, e ofereceram para mim uma oportunidade para eu ir lá e passar uma temporada. Aí eu fui, quando cheguei lá em Goiás, com a mão na frente e outra atrás. Para a pergunta se tem como, eu já vou entrar na questão do propósito. Se tem como investir com pouco ou nenhum dinheiro. Gente, quando eu cheguei em Goiás, eu cheguei literalmente com a mão na frente e outra atrás. Eu cheguei a dormir num banco de praça que ficava na frente da casa do meu irmão, porque dentro da casa do meu irmão tinha um espaço, acredito que 1,5 m² no máximo, né, que era o lugar onde o meu filho ele dormia todo encolhido no chão. Então, para você entender. Então, não tinha onde eu me alocar. O sofá duro, muito pequeno, ia ficar todo espremido. Eu sabia uma coisa, fui dormir no banco da praça do lado de fora. Quem já esteve em Goiás, quem mora ou morou lá, sabe que Goiás à noite é muito frio. Na contrapartida que durante o dia o sol é de rachar, né? Chega uma sensação térmica de 40 graus. À noite chega a 13 graus. Né? Então, assim, não sei se você tem noção do que é 13 graus de frio à noite. E foi o que eu passei. Eu lembro que naquela noite eu me agasalhei, né, e pus a mão no bolso para poder aquecer os dedos que estavam congelando. E quando eu pus a mão no bolso, né, eu imaginando aquela situação, como é que eu tinha ido parar ali, a situação que eu estava algumas semanas ou meses antes, né, e como eu tinha ido parar ali, eu tateando os meus bolsos, eu me deparei com uns trocados que tinham sobrado da viagem. Eu levantei do banco, fui um pouco para a luz e contei aqueles trocados que eu tinha lá, somando R$ 30. Para encurtar a conversa e acelerar esse processo, aqueles R$ 30 eles tinham a opção de virar currículo, para eu bater de porta em porta procurando emprego, ou virar algum tipo de mercadoria para eu poder fazer dinheiro. Resumindo, naquele dia eu identifiquei na Jujuba, que a gente chama aqui em Recife, Pernambuco, e lá em Goiás chama gominho, aqueles tubos de jujuba ou gominho, né? E o goiano ele come muito doce, especificamente aquele. Então eu identifiquei que tinha uma rotatividade muito grande na mão dos ambulantes dentro do eixão, lá em Goiás, né? O BRT, que a gente chama aqui lá, chama-se eixão. Né? E eu via que os vendedores ambulantes iam para dentro do eixão e vendia com uma facilidade muito grande. Então eu prontamente procurei uma bomboniere, que lá chama-se doceria, né? Procurei uma bomboniere ou doceria, identifiquei o produto lá. Na época, hoje está na casa dos quase R$ 20 uma caixa, mas na época chegava a custar R$ 4,99. Vinha com 30 tubos de jujuba e dava para vender 3 por R$ 1. E eu tinha ali 100% de lucro, né? Então, eu sei que nisso vai lá, compra, volta, vende, volta, compra de novo. No final do dia, eu tinha cerca de aproximadamente R$ 120 e 6 caixas do famigerado gominho. Né? E ali eu me vi empreendedor novamente e com R$ 30, e foi o dinheiro que eu comecei, que eu investi inicialmente, comprando 6 caixas do produto, né? Eu consegui transformar no final do dia em R$ 120, né? E no estoque de mercadoria. Então, assim, quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer fazer dinheiro, não existe desculpa, né? E principalmente para quem tem um mínimo de habilidade com venda. Então, a pessoa que sabe vender, ela nunca fica, ela pode ficar sem emprego, mas sem trabalho não fica. E detalhe, né? Ela pode ficar sem emprego se quiser. Quando terminar essa live, se você for lá no meu perfil, você vai ver o meu primeiro destaque. Se eu não me engano, é foco, o título do meu primeiro destaque. Quando você abrir, você vai ver, se eu não me engano, 3 oportunidades de emprego, cargo de gerência, né? Que eu rejeitei, inclusive empresa, né, de nível nacional.
Não vou citar o nome por uma questão ética e até porque também está lá, explícito, uma delas. Né? Então eu tenho rejeitado oportunidades porque essas empresas elas não querem me contratar Tom Supera, não querem contratar Tom Supera Consultoria ou CNPJ. Elas querem contratar o Everton Ferreira. E depois que eu abri o meu CNPJ, hoje, para mim, na minha concepção, eu voltar a trabalhar de carteira assinada seria um fracasso, certo? Meu último contrato foi um contrato PJ, no entanto, estava me tomando muito tempo, né? Eu praticamente estava um CLT com CNPJ, saía de casa às 8 da manhã, chegava às 7, antes das 7, né? Para pegar na empresa, chegar na empresa às 8 e sair da empresa depois das 17, depois das 18 horas. Então, assim, não estava compensando para mim, né? Porque enquanto empresa eu teria que ter a liberdade e a oportunidade de poder prestar consultoria para outros clientes, o que não estava acontecendo. Então, eu sabe de uma coisa, não está sendo interessante para mim, estou perdendo oportunidade, estou retardando, né, processos na minha vida, como essa questão do digital agora, né? Então, eu achei por bem me desvincular. Então é basicamente isso e a gente ainda vai voltar sobre essa questão do pouco dinheiro ou nenhum dinheiro para empreender. Até porque se tratando de digital, né, a gente vai falar sobre isso. Não vou entregar logo tudo não. Mas o ponto chave dessa live é a questão do propósito, né? Porque tudo gira em torno de propósito. E por que é tão importante falar sobre propósito nessa live? Pelo seguinte motivo. Na minha vida, eu vou falar por mim particularmente, por muito tempo eu trabalhei em prol de dinheiro, para poder ter dinheiro, para poder ter coisas, para poder ter acesso, né, a lugares, a pessoas, né, a bens materiais. E foi assim durante boa parte da minha vida. No fim das contas, a gente, quanto mais ganha, mais gasta, acaba não construindo nada, né? Acumulando problemas, acumulando históricos traumáticos para a nossa vida em várias áreas, né? Porque dinheiro é uma coisa que você tem que ter uma mentalidade preparada para poder ter o dinheiro e ele não ter você, certo? Então, quando a gente não tem um propósito definido para a nossa vida, é isso que acontece. Escolhas erradas. A partir de um determinado momento da minha vida, eu comecei a sentir a necessidade de compreender, né, qual era o meu propósito de vida. Eu nasci para quê? Para que eu estou nesse mundo? Né? E eu comecei a sentir a necessidade de poder fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que me cercavam, e consequentemente na vida das pessoas com quem eu trabalho. Eu sempre tive uma certa dificuldade na questão de relacionamento com pessoas no ambiente de trabalho, até porque eu sou muito competitivo, né? Não competitivo no sentido de puxar tapete das pessoas, mas competitivo no sentido de querer sempre dar o meu melhor, né? E, consequentemente, porventura, eu acabava superando concorrentes ou colegas que concorriam comigo dentro do ambiente de trabalho, ou na mesma empresa ou em empresas concorrentes. Né? E isso sempre dificultou bastante o relacionamento, porque aí nisso entra a questão da vaidade, do ego, etc. E nem, às vezes, a gente não sabe lidar com isso, e menos ainda as pessoas à nossa volta. Né? Então, assim, tive essa dificuldade. E eu percebi que eu não estava agregando muito na vida das pessoas. Então, foi um momento em que eu coincidiu com a questão da pandemia e eu saí, né, do mercado CLT, carteira assinada, voltei a trabalhar como ambulante, peguei minha rescisão, paguei algumas coisas que eu devia, fiquei com R$ 300.
Né? Em 2020, R$ 300 já não era muita coisa, era uma ida na esquina. Esses R$ 300 investi em máscaras, que no momento era o que tinha para trabalhar. Em um mês eu transformei esses R$ 300 em R$ 5.000 de mercadoria. Né? Detalhe, para você que quer empreender e tem pouco ou nenhum dinheiro, certo? Qualquer capital, primeiro, vamos para quem tem pouco, qualquer capital que você tenha, por menor que ele seja, você vai comprar um produto, você vai vender esse produto, você vai pegar todo o dinheiro e vai reinvestir. E assim você vai fazer sucessivamente. Até quando? Até quando você multiplicar no mínimo em 3 vezes o seu capital e tiver um estoque considerável para trabalhar 1 ou 2 dias. Meu conselho para você que tem pouco dinheiro, sei lá, R$ 5, R$ 10, 50, 100, quanto for. O produto que você escolher, sempre escolha produtos que você consiga trabalhar uma margem de 100 a 150% de lucro, porque você tem margem para poder dar desconto, se for o caso, dependendo da tua concorrência. Né? E a regra de ouro: comprou, vendeu, reinveste todo o dinheiro apurado. Comprou, vendeu, reinveste todo o dinheiro apurado. Comprou, vendeu, reinveste e assim sucessivamente. Né? Quando você bater no mínimo 3 vezes o valor que você começou, tendo um estoque mínimo para 2 dias, aí você pode tirar 1/3 do dinheiro que você tem para que você possa gastar, fazer uma alimentação ou alguma coisa, porque o restante do dinheiro é aconselhável retornar e seguir o ciclo até você poder ter uma margem suficiente para poder gastar de fato, né? Esse terço que eu aconselho você tirar é o terço que representa o seu pagamento pelo serviço que você está fazendo. Tá? E assim, Everton, mas 1/3 é muito pouco. Bem, se 1/3 é muito pouco, trabalhe mais. Encontre novas estratégias para poder vender mais e para poder extrair mais dinheiro desse negócio. E se você não... Everton, eu não tenho nenhum real. Eu não tenho R$ 1. Eu não sei trabalhar com digital. Eu não sei nem postar uma foto direito. Eu mal sei postar uma foto. Eu não sei fazer uma live. Eu também não sabia. Eu aprendi agora de noite. Fiz um monte de teste. Tá rindo, né, amor? Fiz um monte de teste, certo? Inclusive, algum deles deve ter aparecido por aí. É só olhar lá na minha galeria. Fiz um monte de teste e tô aqui. Eu também não sabia, mas vamos lá. Não sei trabalhar no digital. Não tenho R$ 1. Tô com o nome sujo na praça. Misericórdia. Tô com o nome sujo na praça. Tô devendo a meus vizinhos, meus parentes, meus colegas. Ninguém quer me emprestar dinheiro. Beleza, cara. Como é que você faz? Você vai procurar um centro comercial o mais movimentado possível. Ali naquele centro comercial. Isso se você tem um mínimo de capacidade para trabalhar com vendas. Naquele centro comercial, você vai observar quem é o comerciante que mais vende. Quem é que tem o maior fluxo, a maior rotatividade de clientes. Aí quando você identificar aquele que tem maior fluxo, você vai focar nele e você vai copiar todo o processo dele, como é que ele atende o cliente, se ele consegue fechar a venda, se ele não consegue, se ele dá atenção, se ele olha no olho, se ele sorri, você vai observar tudo. Passe pelo menos 1 hora observando aquela pessoa, né? Depois, você vai, num momento oportuno, você vai chegar para ele e vai dizer, olha, eu estou precisando de dinheiro, não vim aqui te pedir nada, também não vou te pedir emprego, o que eu estou pedindo é uma oportunidade para eu poder vender teu produto X, Y, né? Então você vai conversar com a pessoa e vai explicar para ela, eu estou precisando de dinheiro e quanto é que você vende esse produto aí? Se você manja, né, de empreendedorismo, se você costuma seguir
players do mercado, empreendedor, você vai observar que quem utilizou uma estratégia similar a essa, né, foi o Flávio Augusto. Né, o Flávio Augusto da Wiser, né, dono do Orlando City, um dos homens mais ricos do Brasil. Então, assim, você vai observar todo o processo, vai conversar com a pessoa, ela muito provavelmente vai achar interessante a sua abordagem, vai te dar uma oportunidade. Você vai negociar com ela, olha, o teu produto custa R$10. Eu vou tentar vender por 12, por 13. O que passar desses 10 é meu. E se eu não conseguir vendendo por 10, você me paga R$1, você me paga 50 centavos, enfim, você vai entrar numa negociação com essa pessoa e vai lá e vai fazer a venda. E passa o dia e trabalha, no final do dia você vai lá e pega o seu apurado. Se tiver oportunidade, no dia seguinte você volta e assim você faz até quando for possível ou até quando você atingir, né, um valor específico. Inclusive, eu havia até esquecido, é bom você estabelecer uma meta. Você tem que ter uma meta sempre para tudo que você vai fazer, tem que ter um parâmetro. Aquilo que a gente não pode medir, a gente não pode controlar. Então, até o final do dia eu preciso de R$50. Então, você vai negociar com o cara e vai correr atrás de fazer esses R$50 até o final do dia. Né? Não conseguiu, chegou perto, beleza, não tem problema, faz parte do processo. Aí você vai falar com a pessoa, vai cavar uma oportunidade para voltar no dia seguinte e nisso você vai avaliar quais foram os pontos que você deixou aberto, poderia ter trabalhado melhor, certo? Para no dia seguinte você voltar e cobrir aquela lacuna e finalmente você bater a tua meta e, se possível, né, recuperar a meta do dia seguinte que não foi batida. Enfim, essa é uma forma de você poder fazer dinheiro no offline. Quando eu digo offline, eu estou falando sem internet, sem nada, é você lá, corpo a corpo, cara a cara, debaixo do sol. Certo? Essa é uma forma de você fazer dinheiro para um objetivo específico. Agora, assim, gente, meu conselho, nunca trabalhe somente pelo dinheiro. Eu vou trabalhar para ter o dinheiro para almoçar. Vou trabalhar para ter... Não, tenha um propósito, tenha um objetivo mais específico. E grave essa palavra, propósito, pelo foco dessa live a gente já vai esmiuçar ela. Ok? Então, assim, tenha esses objetivos, faça o trabalho, levante o dinheiro e reinvista. Meu conselho para você que vai começar sem dinheiro ou com pouco dinheiro é reinvestir o máximo de vezes que você puder até você bater 3 vezes o valor mínimo que você precisa, certo? Com uma garantia de estoque para 2 dias de trabalho. Então, por aí. E detalhe, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de coisas que eu já fiz na minha vida, ok? Então, assim, sobre propósito. Vamos lá. Tem uma pergunta que, inclusive, você que está aí, se puder participar, sentir confortável à vontade para participar, eu vou adorar poder interagir com você, certo? Está entrando aqui a Juliana Márcia. Desculpa quem entrou e eu não dei feedback, tá bom? Já acenei de volta. Seja bem-vinda, Juliana. Aline, minha colega, seja muito bem-vinda, viu, Aline? Fazer uma pergunta. Você que está aí online agora, você acredita que você está nesse mundo por acaso? Por gentileza, quem puder responder, ou sim ou não, para mim é o suficiente. Você acredita que você está no mundo por acaso? Você acredita que você veio do macaco? Você acredita que você é resultado de uma explosão cósmica? Não, não é? Neto Reciclagem. Parabéns, Neto. Muito obrigado pela resposta. Realmente, de fato, não somos. Para tudo nessa vida existe um propósito. E antes do propósito, a gente tem a criação, que vem de um Criador. Eu não quero entrar no mérito de religião, ok? Cada um tem a sua fé, mas eu creio na existência de um Deus único e supremo.
está acima de tudo e de todos. Tudo veio dele e tudo vai voltar para ele, de uma forma ou de outra, em algum momento. Essa é a minha fé. Esse Deus ao qual me refiro é o Deus da Bíblia, né? O Jeová Jireh, o qual eu tive a oportunidade de poder conhecer e de poder andar junto com ele. Caminhar lado a lado. Isso tem transformado completamente a minha vida. Uma das pessoas que me conhece e está aqui presente nessa live, não sei se é a Juliana Márcia. Juliana Márcia. Juliana me conhece desde quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Ela sabe como era a minha vida. Outra pessoa que também me conhece, está presente aqui nessa live, Neto Reciclagem. Também sabe como era a minha vida. Até não muito tempo atrás, até cerca meados de 2 para 3 anos atrás, 2 anos e meio aproximadamente. Né? Então a minha vida era totalmente diferente. Né? Eu não tinha perspectiva de morar numa casa bonita como eu moro hoje, para a honra e glória do Senhor. Eu não tinha perspectiva de ter uma esposa como a esposa que eu tenho, é uma bênção de Deus na minha vida. Né? E eu falo de todo o meu coração, não é porque ela está aqui, realmente. Quem conhece Everton desde antes, né, sabe do que eu estou falando. Enfim, então isso tudo aí é resultado, reflexo direto de Deus na minha vida. Né? De eu compreender que existem propósitos muito maiores do que ganhar dinheiro, muito maiores do que gastar dinheiro, muito maior do que ter coisas. Amém. Júlia Márcia está dizendo aqui, você hoje é outra pessoa. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. Glória a Deus por isso. Né? Quem seria eu se não fosse Deus na minha vida? Então, muito obrigado mesmo. Então, gente, muitas vezes o nosso dedo, são as escolhas que a gente faz. Né? A gente queima etapas, né? Não respeita, não considera princípios tão básicos como ouvir pai e mãe, né? Princípios tão básicos como atentar para o que está escrito aqui nesse livro. Gente, vocês vão numa loja, compram um celular, compram uma TV, uma máquina de lavar, um secador, ele vem acompanhado do manual. Quando chega em casa, muitas vezes, se você não tem intimidade com aquele equipamento, você pega o manual e se debruça nele por horas, e pega o manual e pega o seu equipamento e cutuca e lê e vai lá e testa para ver se acontece do jeito que está escrito. Mas não faz isso com um manual de fábrica. Enfim, então quando eu entendi que essa palavra ela é recheada de princípios e propósitos, eu comecei a testar isso na minha vida. Mas não testar no sentido de vou ler para ver o que acontece. Não, eu vou ler, eu vou crer, porque tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu escolhi fazer, tudo que eu fiz pela minha vontade, não deu certo. Atualizar aqui os comentários. Não deu certo. Então, é isso aqui, eu não sei mais o que é. Então eu comecei a atentar para o que essa palavra diz e comecei a fazer escolhas baseado e fundamentado nessa palavra. E foi com base nessas escolhas que eu consegui o casamento abençoado que eu tenho hoje. É algo extraordinário na minha vida. Foi por meio dessa palavra que eu consegui conquistar tantas outras coisas. E isso inclusive remete a um princípio: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, o propósito da nossa vida, ele sempre vai ser sinalizado por essa palavra.
Everton, o que tudo isso tem a ver com o empreendedorismo? Eu vou adiantar porque eu não quero que você pense que veio participar de um culto. Eu não tenho né, essa competência para poder ministrar um culto ainda, né, mas é o que eu pretendo adquirir com o tempo. Então, assim, a gente tem aqui a palavra que, se você tiver uma Bíblia, eu vou pedir para você abrir e você marcar. Isso é muito importante. É você marcar essa passagem, porque isso daqui é o que vai determinar muita coisa que vai começar a acontecer na tua vida a partir de hoje. Amor, pega aí o ponto onde eu parei, porque se eu me perder, depois você me lembra, tá bom? Sobre anotar o versículo. O que vai acontecer a partir de hoje? Essa é a primeira de 100 lives. A gente está falando sobre propósito. Deus colocou no meu coração um propósito de fazer 100 lives. 100 lives falando sobre empreendedorismo, falando sobre o reino, falando sobre o propósito de Deus para a nossa vida, falando sobre a prosperidade segundo Deus. Não se preocupa que eu não vou botar número de Pix para pedir oferta nem nada do tipo, tá bom? É algo que você vai levar totalmente para a tua vida. Também eu não vou trazer nenhum produto ou serviço para você estar comprando, ok? Porque esse aqui não é o canal para isso. Isso aqui faz parte do meu propósito de vida, que é ajudar, orientar e instruir pessoas para que não dependam mais de carteira assinada, como hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de poder dizer: não, eu não quero trabalhar como gerente na sua empresa, não, eu não quero trabalhar como consultor na sua empresa, não, eu não quero prestar consultoria para você. Graças a Deus, hoje eu tenho o poder de escolher como, quando, para quem eu trabalho. Então, é bom você anotar, porque são princípios. Me ajuda. Alessandro Cunha. Cara, seja muito bem-vindo, Alessandro. Muito bem-vindo. Feliz em ver você por aqui, né? Estamos falando aqui sobre propósito e empreendedorismo. Acho interessante você ficar. Você é um cara visionário, visão de águia, né? Exímio vendedor, que eu sei disso. Então, assim, tem muita pérola que vai sair daqui para você. Fica atento no tempo, tá bom, minha bênção? 31 minutos já, no instante. Né? Então, eu não separei, infelizmente, mas a palavra de Deus, ela diz, isso aí você pode conseguir numa breve busca aí no YouTube. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amor, se você puder encontrar essa passagem no Google, você vai me ajudar bastante, que é para eu poder passar aqui para o pessoal. Não vou procurar aqui na Bíblia, né, porque eu não deixei separado esse versículo. Mas enfim, então você vê que quando eu comecei a buscar esse reino, saiu droga, saiu bebida, saiu prostituição, saiu adultério, saiu tudo aquilo que me impedia de avançar, né, de constituir uma família, de ter um bom trabalho, de poder ser modéstia à parte, excelente profissional. Não é à toa que o nome da minha empresa é Tom Supera Consultoria. Graças a Deus, eu fui capacitado, né, agraciado por Deus com a visão, a fome, a sede de querer ser cada vez melhor que eu mesmo, né, e buscando ser melhor que eu mesmo todos os dias. Acabei tendo a oportunidade de, no caminho, superar os concorrentes que eram levantados, graças a Deus. Mateus 6:33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Anota isso e começa a observar. Isso é princípio do reino. Isso é propósito, ok? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui faz parte do processo da nossa caminhada que começa hoje, beleza? Então, só para finalizar, então, eu tive a oportunidade de poder conseguir superar muita coisa na minha vida, não só pessoas, superei circunstâncias, superei abusos, superei traumas,
né? Estou agora me superando de uma gagueira. Incrível, né? Um vendedor que é gago, né? Então, mas é isso. Eu estou me superando de uma gagueira que foi adquirida por fatores psicológicos, traumáticos, né? Onde eu ficava medindo palavras para poder agradar pessoas, com medo de machucar pessoas em relação às minhas palavras. Alessandro, sempre irei lhe aplaudir, excelente profissional e ser humano iluminado. Cara, a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, mas a glória é de Deus. Sem Ele, não seria o que você está vendo. Amém? Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tua vida. Né? Então, assim, gente, já falamos, né, introduzimos em relação à questão do propósito, falamos sobre empreender com pouco dinheiro ou sem nenhum dinheiro. Caso alguém não estava aqui quando eu estava falando sobre o assunto, pode se pronunciar aí, né? E a gente faz uma revisão, até porque eu vou revisar no final. Visionário, sucesso, glória a Deus, sucesso para você, Drica. Inclusive tem uma live nossa aí para acontecer, viu? Eu quero saber mais sobre o seu negócio e quero explicar para as pessoas como foi que você deu o pé na bunda do seu patrão para poder abrir o seu próprio negócio. É algo que é muito relevante e interessante para a audiência desse conteúdo, dessa série de conteúdo que a gente vai começar a trabalhar. Para foco ou foque em oportunidades, desafios e ações para superar e evoluir. Foco. A falta de foco me fez perder muito tempo na minha vida. Eu não conseguia ter foco nas coisas, começava uma coisa, aí de repente tinha um nível de dificuldade, ou acontecia alguma coisa que estava fora do meu planejamento, que estava fora da minha perspectiva, algo que, ao invés de eu ter resiliência para poder lidar com aquela situação e avançar com o que eu estava fazendo, né? Então eu acabava, não, isso aqui não dá certo, deixa de lado, começa outra coisa, e assim, e essa falta de foco, né? De repente eu olho a minha volta, nossa, estou com 35 anos, e aí? Né? Com 35 anos, o máximo que eu havia conseguido conquistar era um top 3 melhores profissionais do Brasil, dentro de uma rede nacional de franquia que tinha cerca de aproximadamente 1.000 outros profissionais fazendo a mesma coisa que eu. Fiquei entre os 3 melhores. Beleza, mas... E aí? Claro, isso me ajudou bastante, né? Serviu como um gatilho muito poderoso para poder me incentivar na época da pandemia. Olha a gagueira que eu falei, na época da pandemia, né? Para eu poder pedir demissão e abrir o meu negócio. Ok, ótimo, maravilha. Mas enfim, então a falta de foco fez com que eu ficasse andando em círculos durante muito tempo na minha vida. Então, foque. É uma orientação, é uma instrução que parte de mim para qualquer pessoa que me acompanha, para qualquer pessoa que me assiste, para qualquer pessoa que vê uma postagem minha. Então, foque em quê? Oportunidades. Como eu acabei de falar, a falta de foco fazia com que eu não enxergasse oportunidades no meio das situações adversas que eu me deparava, né? E por conta disso, eu largava as coisas pela metade, pegava outra e assim começava as coisas, deixava tudo pela metade, não acabava nada. Então, foque em oportunidades. Eu aprendi a criar as minhas próprias oportunidades, né? Quando deu-se a pandemia que eu disse, eu não quero trabalhar recebendo salário mínimo, né? A minha comissão, na época, ela caiu quase 10 vezes em relação ao que era antes da pandemia. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu vi que eu estava trabalhando para ganhar salário mínimo. E salário mínimo, vamos ser bem honestos, no Brasil que a gente vive, principalmente em ano de pandemia, não sustenta. Não sustenta, né? Então, eu vi uma oportunidade no negócio de máscara, então pedi demissão da empresa e
partir. Tem alguém aqui chamando para participar da live? 2 pessoas. Alessandro. Vamos lá. Gente, eu vou concluir aqui essa linha de raciocínio, que vocês viram que eu já me perdi algumas vezes aqui. Eu tenho esse problema, certo? Então, voltando. E assim que eu concluir aqui, eu vou abrir para a gente poder interagir e para poder inserir alguém aqui na conversa em vídeo. Tá bom? Já já eu dou esse feedback para vocês. Então, foque em oportunidades, desafios. Tudo que está aqui dentro desse conceito, foco, a falta de foco que eu tinha com o foco que eu estou tendo agora. Oportunidades que eu não enxergava em meio às adversidades e agora, num outro momento, eu começo a criar oportunidades onde elas não têm ou onde ninguém enxerga. Desafios. Desafio é o que faz você sair da zona de conforto. Eu venho da área comercial, né? Eu sou comercial. E desafio é o que nos move. Né? Vender um desafio diário. O médico, quando ele sai de casa, todo dia vai ter um doente para ele tratar. O assistente administrativo, todo dia vai ter um papel, um documento para ele trabalhar. A recepcionista, todo dia vai ter gente para atender. O gari, todo dia vai ter lixo para limpar e assim por diante. E o vendedor, quando ele vai para a rua, o cliente sempre vai ter. Mas se ele não souber como convencer aquele cliente de que aquilo que ele tem para ofertar é a melhor solução, entre tantas e tantas e tantas e tantas e tantas outras, café, já ia esquecendo. Não tem problema, tá delicioso. Né? Então, se ele não tiver essa habilidade, se ele não desenvolver as competências necessárias para poder matar esse leão, né? Então ele vai perder o desafio. É um desafio. Oi? Marina falou. Aguarda aí que eu tenho que concluir a linha de raciocínio. Então, essa questão do desafio é algo que sempre teve muito presente na minha vida. Eu fui desafiado a romper com barreiras que eu nunca imaginei que eu conseguiria vencer na minha vida. Traumas, vocês não têm noção. Inclusive, eu estou escrevendo um livro para tratar a respeito disso. Né? Então, traumas que poucas pessoas conseguiriam atravessar. Mas vamos ser bem honestos, isso aí não tem a ver comigo. Não tem a ver com a minha super capacidade ou algo do tipo. Tem a ver com Deus na minha vida. Né? Sem Deus, eu não conseguiria. Né? Na realidade, não somos nada. Sem Ele. Enfim. Então, essa questão do desafio é muito inerente à minha pessoa. Ações para superar. Atitudes. Ações. Se a gente não tiver uma atitude diante dos desafios, né? A gente sempre vai ser vencido. A gente sempre vai fracassar. Isso é uma palavra que eu não gosto de falar, mas fracassar. Né? E o que é fracasso? O fracasso, para mim, é aquela pessoa que perde sem antes tentar. Ou desiste antes de tentar. Não é a pessoa que tenta e não consegue. Essa pessoa não é o fracassado. O fracassado é aquele que não tenta, nem sequer tenta. Né? Então, foco é algo muito inerente à minha pessoa. Oportunidades está muito inerente à minha pessoa, que é algo que eu aprendi a criar, mesmo quando não existe. Desafios e ações para superar. O nome da minha empresa é Supera, não é à toa. Para superar e evoluir. Eu sou a prova de um processo de evolução constante, como já foi testemunhado aqui por pessoas que me conhecem há mais de 20 anos atrás, no meio dessa live. Né? Então, assim, eu não preciso nem falar. Essa questão da superação também é algo muito inerente a mim e a evolução também. Então, foco em oportunidades desafiadoras com atitudes para superar e evoluir. Foda-se. A sigla foda-se diz respeito a esse conceito de vida. E por que, Everton, você estruturou
Isso para resultar nessa sigla, marketing. Simplesmente para poder atrair e reter a atenção das pessoas. Lembra que eu falei que isso aqui vai virar um curso? Pois é. Marketing. O objetivo é justamente fazer marketing. Fazer com que esse termo foda-se, né, fique conectado à minha pessoa. No primeiro momento, vai escandalizar muita gente. Gente, aqui para nós, eu sou cristão, eu congrego numa igreja, e de ontem para hoje o que eu mais fui foi questionado a respeito desse termo. Mas assim, há semanas, meses que eu tenho orado e tratado a respeito desse projeto com Deus. Que eu tenho tratado a respeito de parar de trabalhar para os outros e começar a trabalhar pelos outros, pelas pessoas, para ajudar pessoas, pessoas como você. Pessoas que muitas vezes estão presas a uma carteira assinada porque tem medo de perder direitos trabalhistas, porque tem medo de perder um emprego, né? E às vezes se acha incapacitada. Então, assim, é por essas pessoas que eu quero trabalhar. Por aquela pessoa que tem a vontade de empreender, tem uma habilidade específica, mas não tem coragem, né? Então, assim, eu entendo que o meu propósito de vida, né, e como é que eu sei disso? Pelas habilidades que eu tenho, pelos talentos, os dons, principalmente quando isso é contrastado com a palavra, eu não vou tratar mais especificamente porque eu estou produzindo um conteúdo textual para poder soltar no feed essa semana ainda, né? Então, quando eu comparo as ferramentas que eu tenho em mim, no meu ser, na minha mente, no meu coração, as minhas capacidades e o sentimento que eu tenho, né, de poder ajudar as pessoas a se libertar da CLT, se libertar da dependência, né, seja química, também posso te ajudar em relação a isso, porque eu tive um histórico com drogas, então, consequentemente, uma vez livre, eu estou habilitado para poder ajudar outras pessoas, né, que tenham algum tipo de problema nesse sentido. Então, assim, o meu chamado ele é voltado para pessoas, para ajudar pessoas, mas aqui para nós. Deixa eu chegar mais perto. Se você, de alguma forma, pretende contar comigo, contar com o meu suporte, com o meu apoio, fique em paz, é de graça, eu não vou te cobrar nada por isso, tá bom? Não vamos encarar como uma consultoria, vamos encarar como um trabalho voluntário, né? Então, assim, se você tem essa perspectiva ou expectativa, eu sou cristão, eu tenho princípios, eu tenho valores e eu nunca vou abrir mão do que eu acredito e nunca vou deixar de falar aquilo que eu creio para agradar ninguém. Foi exatamente isso que fez despertar em mim um certo nível de gagueira. E agora, esse foda-se faz parte de um grito também em relação a isso. Focar em oportunidades desafiadoras com atitude para superar e evoluir. E é isso que eu vou fazer. Foda-se. Simples assim. Se isso te escandaliza, me perdoa. Cristo Jesus sabe do meu coração que não é a minha intenção. Ok? Bem, gente, eu tenho apenas alguns segundos. A live ela já vai terminar, certo? Lá no meu feed você vai ter um link na minha bio. Nesse link você pode clicar no primeiro, que vai ter Fale Comigo Agora, e o segundo você vai ser direcionado para o meu canal no YouTube, que vai começar a se repletar